Investir em imóveis, para muita gente, isso parece um sonho bem distante, não é verdade? Mas, e se fosse possível se tornar sócio de shoppings, de grandes prédios comerciais e começando com pouco dinheiro? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar. Vamos desvendar juntos o mundo dos fundos imobiliários. Quem nunca sonhou, né? Viver de aluguel, aquela renda caindo na conta todo mês, pingando ali sem esforço, é o retrato da liberdade financeira que tanta gente busca. Só que na prática, transformar esse sonho em realidade, aí a história é bem diferente. Pois é, porque entre o sonho de ter um imóvel alugado e a realidade de fazer isso acontecer, existe um caminho, olha, cheio de obstáculos, um verdadeiro labirinto. Pensa só. Primeiro de tudo, o custo. É altíssimo, né? Precisa de um capital que, vamos combinar, a maioria das pessoas não tem. Depois vem a burocracia. É tanto papel, tanto imposto, uma dor de cabeça sem fim. E se precisar vender rápido, esquece, é quase impossível. O mercado chama isso de baixa liquidez. E para completar, todo o dinheiro fica concentrado ali, num único lugar. Zero diversificação. Ok, parece um cenário bem complicado. Mas e se existisse um jeito de pular todas essas barreiras? Uma forma de investir em imóveis de um jeito mais inteligente e acessível? Pois é, existe. E é aqui que a nossa conversa fica boa, porque a gente vai falar dos fundos imobiliários, os famosos FIIs. Então, o que é um fundo imobiliário, afinal? Imagina assim, é como se fosse um condomínio gigante de investidores. Um monte de gente junta o dinheiro para poder comprar não um apartamento, mas empreendimentos imobiliários enormes. E o melhor de tudo, para participar disso é super simples. Tudo é negociado ali direto na bolsa de valores. A lógica é bem parecida com aquela ideia de um grupo de amigos juntando dinheiro para comprar um prédio. Só que aqui a escala é gigantesca e totalmente profissional. Basicamente, o investidor compra um pedacinho, uma cota do fundo. O fundo pega todo esse dinheiro e adquire os imóveis. O lucro que esses imóveis geram, como os aluguéis, é dividido entre todos os donos das cotas. E a cereja do bolo: ninguém precisa se preocupar com nada, porque tem uma equipe profissional cuidando de tudo. E olha, quando a gente fala de imóveis, não é daquele apartamento de 2 quartos. A gente está falando de ativos que fazem a economia girar. Pensa nos shoppings que a gente passeia no fim de semana, naqueles prédios de escritórios gigantes no centro da cidade, nos galpões de logística que são essenciais para o comércio online, até hospitais, faculdades, hotéis. É disso que os FIIs são donos. Agora uma dica prática, anota aí, que essa é importante. Como é que se acha um FI lá na bolsa? Todo fundo tem um código, o ticker. São 4 letras e o mais importante, ele sempre termina com o número 11. Viu um código terminando com 11? Pode saber que é um fundo imobiliário. Isso ajuda demais na hora de procurar. Beleza, já deu para entender o que é, né? Mas a grande questão é, por que todo mundo começou a falar tanto de FIs? O que fez eles ficarem tão populares? Bom, vamos dar uma olhada nas vantagens, que não são poucas. Olha essa comparação, é preto no branco. Imóvel físico contra fundo imobiliário. Para começar, custo inicial. Num FII dá para começar com cerca de R$ 100. R$ 100. Compara isso com as centenas de milhares de um imóvel. Liquidez. Se precisar do dinheiro, a cota é vendida na bolsa em minutos. Tenta fazer isso com um apartamento. Diversificação? Num FII é automático. E a gestão, que é o melhor de tudo, é profissional. Acabou aquela dor de cabeça de lidar com inquilino, reforma, papelada. É outra vida. Agora, se prepara, porque esse número aqui é um dos principais motivos do sucesso dos FIIs: 95%. Por lei, os fundos são obrigados a distribuir, no mínimo, 95% do lucro que eles têm no semestre para os donos das cotas. É por isso que eles são tão famosos por pagarem aqueles aluguéis mensais, sabe? É uma fonte de renda passiva muito consistente. Então vamos resumir a parte boa. Primeiro, receber uma renda todo mês, um dividendo que não paga imposto de renda para a pessoa física. Isso é sensacional. Segundo, dá para começar com muito pouco dinheiro. Terceiro, tem gente profissional cuidando de tudo, zero estresse. E quarto, com um único investimento o patrimônio já nasce diversificado, é um pacote bem completo. Até agora, parece o investimento perfeito, né? Mas calma lá. Para fazer uma análise séria, a gente precisa sempre olhar os dois lados da moeda. E como qualquer investimento no mundo, os FIIs também têm seus riscos. É fundamental conhecer eles. E esse aqui talvez seja o ponto mais importante de todos. Atenção, FIIs são renda variável. O que isso quer dizer? Que o preço da cota, o valor do investimento, vai mudar. Ele sobe e desce na bolsa todos os dias, igualzinho a uma ação de empresa. Então, sim, o valor pode subir, mas ele também pode cair.
Vamos entrar nos detalhes. Primeiro, o risco de mercado. É basicamente o humor dos investidores. Se todo mundo ficar com medo, o preço das cotas cai. Depois, o risco de vacância. Simples, o inquilino sai, o imóvel fica vazio e para de entrar aluguel. Tem também o risco de inadimplência, que é quando o inquilino não paga o aluguel em dia. E, por fim, o risco macroeconômico. Pensa assim, se os juros, a Selic, sobem muito, a renda fixa fica mais interessante e muita gente pode preferir vender FIIs, o que derruba os preços. Ok, entendemos a teoria, vimos os pontos positivos e os negativos. Agora a pergunta é, como é que se começa na prática? Como sair do zero e fazer o primeiro investimento? Vamos para um passo a passo bem simples. Olha, é bem mais fácil do que parece. Passo 1. Abrir uma conta numa corretora de valores. Hoje em dia isso é rápido, dá para fazer até pelo celular. Passo 2. Mandar o dinheiro para essa conta. Passo 3, e esse é o mais crucial, pesquisar. Estudar os fundos, entendendo o que eles investem para ver qual combina mais com seus objetivos. E o passo 4 é entrar na plataforma da corretora, digitar o código do FII escolhido e comprar as primeiras cotas. Pronto. Para a gente fechar, um detalhe final, mas super importante: impostos. A parte boa, como a gente já falou, é que aquele aluguel mensal, os dividendos, são isentos de imposto de renda para a pessoa física. Cai limpo na conta. Agora, atenção aqui. Se um dia as cotas forem vendidas por um preço maior do que da compra, ou seja, com lucro, aí sim tem imposto. Sobre esse lucro, paga-se 20%. Quando a gente junta tudo isso, a gente vê que os FIIs são mais que uma simples alternativa. Eles realmente democratizaram o acesso ao mercado imobiliário, trouxeram liquidez e gestão profissional. É uma revolução. E aí fica a reflexão final. Será que a gente não está vendo, bem diante dos nossos olhos, o futuro do jeito de se investir em tijolos?